aí, meus amigos, tudo beleza? Tudo tranquilo? Cara, hoje eu vou corrigir com vocês uma prova que saiu do forno agora. Uma prova da VUNESP já de 2019. Certo? Então vamos lá. Prova para Engenharia, Prefeitura do município de São Paulo. Provinha feita pela VUNESP. Um texto que eu achei sensacional. Tá legal? Sempre eu dou um conselho para os meus alunos, antes de vocês começarem a resolver, a ler o texto, dê uma olhadinha para ver se as questões que são relativas ao texto, tá? Se as questões realmente requerem a leitura do texto. Vocês vão ver que isso faz diferença. Então você olha lá, por exemplo, questão número 1. É correto afirmar que a referência ao gênero praticado por Aretino? Você vê que é uma questão de interpretação de textos. A questão 2. À vista das situações exemplares expostas pela autora, é correto afirmar que... Então são questões de interpretação de textos que, inevitavelmente, vão exigir que você realmente faça a leitura prévia do texto. Mas você vai reparar que nem sempre isso vai acontecer. Tá legal? Vamos lá. Como aqui, nesse caso, realmente a gente precisa realizar a leitura prévia do texto, vou fazer junto com vocês o valor da mentira. Durante o conclave de 1522, que terminaria por ungir Adriano VI em Papa, as estátuas no entorno da Piazza Navona, no centro de Roma, passaram a amanhecer com pequenos pedaços de papel pregados. Eram textos de autoria do escritor e poeta Pietro Aretino, já então uma das mais conhecidas penas de aluguel. Olha só. Então ele tinha uma capacidade gigantesca de escrever, ele era escritor, ele era poeta, só que ele utilizava isso, ele alugava essa capacidade dele para outras pessoas. Então o que ele escrevia acabava sendo de interesse para outras pessoas. Ele escrevia muito bem, ele utilizava essa arma de uma forma muito adequada, porém não de uma forma meio escusa. Tá? Ele alugava para aquelas pessoas que pagavam para ele. Tá? Enfim, com seu estilo satírico e mordaz, inteligente e ferino, então ele era ferino, ele era maldoso, era malicioso e debochado, irônico, Aretino dedicava-se a atacar um por um dos cardeais que poderiam vir a ser o novo pontífice, o novo papa. Certo? Os ataques eram financiados, olha só como parece a nossa vida hoje em dia, né? O mundo inteiro. Os ataques eram financiados pelo cardeal Giulio de Médici, que acabou se tornando o Papa Clemente VII um ano depois com a morte de Adriano VI. Ou seja, o cara, esse Papa, certo? Clemente VII, que o nome dele mesmo era Giulio de Médici, ele pagava ao Aretino para escrever textos maldizendo os demais concorrentes dele. Sensacional, né? Assim, e é muito legal, depois vocês vão ver que o autor aproveita e faz um link com as fake news. A partir daí, o gênero dos panfletos difamatórios ficou conhecido como pasquim. Então, o que era o pasquim? Pasquim eram panfletos que serviam para difamar outras pessoas, né? Aretino transformou a difamação em negócio e fez fortuna com os jornalecos. Então, ele fazia tanto isso, ele difamava tanto os outros, que ele acabou fazendo fortuna com essas escritas dele. Aí vem o link com o que está acontecendo atualmente. Em 2016, as mentiras veiculadas com o objetivo de beneficiar um indivíduo ou um grupo, ou simplesmente, eu coloquei os travessões em vermelho, porque há uma questão mais na frente que vai falar sobre, vai pedir comentários sobre o emprego desses travessões. Tá, então vamos lá. Em 2016, as mentiras veiculadas com o objetivo de beneficiar um indivíduo ou um grupo, ou simplesmente franquear ao seu disseminador o prazer de manipular multidões, ganharam o nome de fake news. Olha só, com o objetivo de, com a finalidade de. Olha que doideira, o que é o ser humano. Tá? Então, muitas vezes essas fake news são divulgadas com o objetivo de beneficiar um indivíduo ou um grupo.
como aconteceu lá com aquele cardeal que virou papa, né? O cara vai, financia, aí você cria fake news, né? E aquilo ali beneficia ou uma pessoa em particular ou um grupo em particular. Mas, olha só o que o autor fala, mas não é só para isso, olha como é que ele acrescenta mais um detalhe. Ou simplesmente franquear ao seu disseminador o prazer de manipular multidões. Ou seja, às vezes ele não é nem para se beneficiar não, é só pelo prazer, pelo ter o gostinho de perceber, de sentir que ele está manipulando as pessoas. Um grande número de pessoas, né? Multidões. Aquele foi o ano em que o mundo se surpreendeu com a vitória do Brexit no Reino Unido e também o ano em que nos Estados Unidos as redes sociais foram infestadas por textos que diziam que a então candidata democrata Hillary Clinton havia enviado armas para o Estado Islâmico, ou que o Papa Francisco declarara apoio ao rival dela, o hoje presidente Donald Trump. Olha só, então a questão das mentiras, né? Então, criaram-se fake news dizendo que a Hillary Clinton tinha mandado armas para o Estado Islâmico, e também criaram fake news dizendo que o Papa Francisco tinha declarado apoio ao Donald Trump. Tudo mentira. Nas fake news não cabem relativismos nem discussões filosóficas sobre o conceito de verdade. Não, isso não existe. Não existe relativismo, olha, pode ser, mas pode não ser. Discussão filosófica sobre como você deve divulgar as coisas, se você deve ter certeza daquilo, se você deve apurar, por exemplo, se aqueles furos jornalísticos, como acontece na imprensa, a imprensa quando recebe um furo, antes de divulgar, ela procura observar se aquilo ali é verdade, se não é, enfim, porque eles têm uma responsabilidade sobre aquelas notícias. Não, então não existe isso. Trata-se pura e simplesmente de informações deliberadamente enganosas. A intenção é enganar. Tá? São lorotas, são mentiras destinadas a ludibriar os incautos. São aquelas pessoas desprevenidas, despreparadas. Ou, olha o que o autor acrescenta. Mas não são só os incautos. São os incautos e aqueles que não são tão incautos assim, mas que são ávidos por pendurar seus argumentos em fatos que não podem ser comprovados. Ou seja, ele está discutindo com alguém e ele argumenta utilizando como referências aquelas informações que ele recebe, por exemplo, no WhatsApp, que são informações mentirosas, são fake news. Então ele comprova, olha só o que eu recebi aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, olha só, está escrito aqui, eu recebi esse texto aqui. Então, ele tenta comprovar, tenta afirmar, corroborar seu argumento baseado nessas fake news. Então, alguns são bobões mesmo e ficam repetindo aquilo até por ingenuidade. Outros não. Outros não são tão ingênuos. É que eles acreditam numa determinada coisa, tá entendendo? E aí ele utiliza essas informações falsas para confirmar aquela tese que ele propõe. Ótimo. O suposto desconhecimento de uns, aliado ao oportunismo de outros, olha lá, exatamente. Então, alguns são bobões, são ingênuos, outros não. Outros são oportunistas. Agora, isso tudo ampliou o significado da expressão de forma adequada à demanda de ocasião. Ou seja, antes fake news eram só as mentiras, eram só isso. As mentiras que eram veiculadas, que eram divulgadas, que eram disseminadas para tudo que é lado, com a intenção de, sobretudo, de ajudar alguém ou algum grupo. Ok? De beneficiar alguém ou algum grupo. Mas agora, as fake news não são só isso, não. São isso ainda, também continuam sendo essas mentiras, mas também tem esse significado ampliado. Olha lá, olha o que ele fala. Não é mais só isso, ampliou o significado da expressão de forma a adequá-la a demandas de ocasião daquele momento. Então, em prática recém-inaugurada, a expressão fake news passou a ser usada por poderosos para classificar tudo o que a imprensa profissional publica a respeito deles e que lhes desagrada.
apesar de ser invariavelmente verdadeiro. Olha só, o que a autora está dizendo? O que a Ana Carolina está dizendo? Que agora a expressão fake news, além de serem aquelas mentiras que estão sendo disseminadas, divulgadas para tudo que é canto com a intenção de beneficiar alguém, agora os fake news também ganharam um outro significado, que é dizer que é falso, que é mentira, uma notícia verdadeira veiculada pela imprensa. Quando a imprensa diz uma determinada coisa sobre o político A, sobre o político B, aquele político A, aquele político B diz, não, a imprensa está mentindo. Então os fake news agora servem também para quê? Para desmentir notícias verdadeiras, notícias adequadas. Olha lá. Tanto é que ela fala, apesar de ser invariavelmente verdadeiro. Bom, e por fim, para fechar o texto, ajuda no sucesso dessa estratégia maliciosa a popularidade dos novos meios de comunicação nascidos com a internet. Ou seja, essas fake news, hoje em dia, estão muito facilitadas. Por quê? Por conta desses novos meios de comunicação existentes, tá? Que conseguem disparar WhatsApps para milhares de pessoas ao mesmo tempo, enfim. Essas coisas aí que nós temos informações, que nós temos notícias. Bom, meus queridos, vamos agora fazer as questõezinhas. É correto afirmar que a referência ao gênero praticado por Aretino, lembrando, né, o texto começa com as fake news, mas lá do século XVI, 1522, cara, olha só, aquilo que é feito hoje em dia já era feito em 1522, a única diferença é que não havia tecnologia lá. Então como é que ele fazia para divulgar, para disseminar mentira, notícias falsas? Ele pegava papeizinhos, tá, e colava, olha lá, nas estátuas, olha lá, durante o conclave de 1522, que terminaria por ungir Adriano VI em Papa, as estátuas no entorno da Piazza Navona passaram a amanhecer com pequenos papéis. Então eles colocavam os papeizinhos para que a população pegasse aqueles papeizinhos e lesse as mentiras falsas acerca daqueles outros cardeais que poderiam vir a concorrer com Júlio de Médici. Então, cara, a prática é a mesma. A prática é a mesma que havia no século XVI, que há hoje em dia no século XXI. A prática é exatamente a mesma. Só que, lógico, lá naquela época não havia tecnologia e agora há tecnologia. Legal. Então vamos lá. É correto afirmar que a referência ao gênero praticado por Aretino, que depois veio a lançar, né, o que se chama de pasquim, são aqueles jornalecos que servem para maldizer o outro, é um recurso de que lança mão à revista. Nem havia revista. E lógico, aqui no Brasil nós tivemos uma revista chamada Pasquim, que não era nem com a intenção de maldizer o outro, não. Não era, a intenção era fazer uma sátira de tudo. Tá? Com o objetivo de conferir maior credibilidade, não. Ele trabalhava o tempo inteiro com notícias falsas. Ele divulgava coisas mentirosas acerca dos outros cardeais para que aquele cardeal que alugou a escriba dele se desse bem. Então é justamente o contrário. Letra B de bola. Ancora a sequência de ideias da autora por associação com a prática contemporânea da manipulação por meio de conteúdos falsos. É exatamente isso. Cara, a letra B é perfeita, é linda essa alternativa B. Ancora a sequência de ideias da autora. A autora começa mencionando algo que aconteceu no século XVI, lá na Itália. Certo? Ótimo. Mais especificamente no Vaticano. Então, ela associa o que acontece hoje, os fake news, com o que acontecia lá naquela época, em que um cardeal contratou, pagou, alugou a escriba, o conhecimento, a facilidade que o poeta, como é que era o nome dele? Que o Aretino tinha de escrever, para maldizer as pessoas que concorreriam com ele pelo posto de Papa. Então, ancora a sequência de ideias da autora, começa com a analogia, então faz uma analogia do que acontece hoje com o que acontecia lá no século XVI,
associando com a prática contemporânea de manipulação por meio de conteúdos falsos. É o que acontece exatamente hoje. Né? Ele deu o exemplo lá do Brexit, que foi o Brexit foi muito fruto, foi muito consequência de fake news. A eleição do Donald Trump, que também, né, eles criaram fake news no sentido de que o Papa estava favorecendo, o Papa era favorável à eleição do Donald Trump, que a Hillary Clinton estava enviando armas para os árabes, enfim. Então, criaram-se essas mentiras para que o Donald Trump ganhasse e acabou ganhando. Explica a preferência do grande público pelas notícias em rede? Bom, alimentando as preferências pelas notícias em rede, as notícias em rede são coisas recentes. E o texto não diz que o grande público prefere isso. O grande público realmente acaba tendo acesso a isso. Mas dizer que há uma preferência, o texto não diz isso. E outra coisa, alimentando o gosto milenar, não, milenar teria que ser coisas de milhares de anos. Nós estamos nos referindo a uma coisa que aconteceu há 500 anos. Letra D. Serve de justificativa para o uso das redes sociais nos dias de hoje, apontando a precariedade dos recursos de que se valia o escritor. Ou seja, a referência ao gênero serve justificativa para o uso das redes sociais nos dias de hoje? Pelo amor de Deus. Aquilo ali, as fake news que aconteciam, lógico, sem o poder da tecnologia lá no século XVI, aquilo ali estava errado e continua errado hoje em dia. Isso é uma coisa horrível. Então não justifica a atitude de hoje. Isso é um comentário absurdo. Tá. E a referência ao gênero praticado pelo Aretino pode ser um alerta para o grande público, para que reflita sobre a tradição da mentira praticada. Cara, até aqui está perfeito. Olha, gente, olha só, uma coisa que acontecia no século XVI continua acontecendo hoje. Então, povão, pelo amor de Deus, vamos pensar nisso. Vamos refletir acerca disso. Beleza, até aí está perfeito. Concordo contigo em gênero, número e grau. Mas essa parte final aqui eu contesto tremendamente. Por quê? Porque há motivo, sim. O texto esclarece o motivo. Tá legal? O texto esclarece. Tá aqui, ó. As mentiras veiculadas com o objetivo de beneficiar um indivíduo ou um grupo. Ou, B, simplesmente franquear ao seu disseminador o prazer de manipular multidões. Então, a autora diz quais são os objetivos de você colocar fake news. Quais são esses motivos? 1. Beneficiar o indivíduo ou um grupo. Ou simplesmente o prazer de estar manipulando uma quantidade gigantesca de pessoas. Então, não, há motivo aparente sim, há objetivos. Questão número 1, portanto, letra B de bola. Questão número 2. À vista das situações exemplares expostas pela autora, é correto afirmar que, na Roma Antiga ou na atualidade, a prática das notícias falsas está, olha lá, a ação de você noticiar coisas falsas está associada a quê? Então, olha lá. Está associado a interesses legítimos? Não, são interesses horrorosos, interesses maldosos de grupos que tentam ganhar o poder na força, se beneficiar de forma desonesta. Letra B. Ao oportunismo daqueles que almejam obter alguma forma de satisfação de interesse. Sim, exatamente isso. É o que o texto, inclusive, esclarece. Tá? Olha lá. O suposto desconhecimento de uns, aliado ao oportunismo de outros, e essas pessoas desejam obter alguma forma de satisfação. É o que a gente viu, inclusive, na questão anterior. Certo? Olha lá. Essas fake news têm o objetivo de beneficiar um indivíduo ou um grupo. Ou seja, alguém
tem seu interesse satisfeito por conta disso. Alguém se dá bem, pode ter certeza. Quando há fake news, você prejudica A, mas B se dá bem. Tá? Aquele cara que tem o seu caráter maldito, esse se dá mal. Mas aquele que está concorrendo com ele se dá bem. Certo? Quando você divulga mentiras falsas sobre um político, outro político é que vai se satisfazer com isso. A ingenuidade da população sempre ávida de obter alguma vantagem. Não, coitada, a população é que entra de pato na história. Não é a população que vai obter vantagem. Quem vai obter vantagem é alguém. É justamente quem espalha essa informação para a população. A expectativa de obter vantagens graças ao patrocínio governamental. Não, o patrocínio não é do governo. Por exemplo, quando você volta até aquele caso lá do século XVI, né, inclusive ele fala de escriba de aluguel, algo do gênero, o poeta, na realidade, ele alugava para a pessoa física, que era o cardeal lá, que tinha interesse em divulgar mentiras acerca dos outros concorrentes dele ao cargo de papa, né? Ele queria essa vaidade. E a prática de notícias falsas está associada ao objetivo de fazer fortuna. Não. Está associada ao fato de alguém se dar bem. Se vai fazer fortuna ou não, não se sabe. O texto não fala isso. Ele fala apenas que realmente aquele poeta Pietro Aretino, no frigir dos ovos, ele difamou tanta gente e alugou tantas vezes a sua escriba para prejudicar os outros, tá? Que ele acabou ficando milionário com isso. Ele fez fortuna com isso. Mas o objetivo, em princípio, não é esse. O objetivo é beneficiar alguém ou algum grupo. Então, questão número 2, letra B de bola. Questão número 3. Vamos lá. Segundo o texto, uma derivação atual do uso das fake news por detentores do poder consiste em... Então, olha lá, uma derivação. O que deriva do uso das fake news? Qual é a consequência do uso das fake news? Então, letra A. Contrariar os interesses da população com informações com que não se podem provar. Então, olha lá. Uma das derivações atuais seria, então, o que ele está dizendo na letra A, contrariar os interesses da população com informações... Olha, uma das consequências da fake news, certo? Não é contrariar os interesses da população. É enganar a população. Se a população... Agora, muita gente, inclusive, quando esse texto é muito bem redigido, ele fala o seguinte: são destinadas a ludibriar os incautos ou os nem tão incautos assim. Então, há pessoas que queiram ser enganadas. As pessoas sabem que aquelas informações são falsas, mas elas se utilizam delas em função ou de vaidade ou dos seus próprios interesses. Então, isso aqui não negativamente vai contrariar os interesses. Vai contrariar os interesses de alguns que são mais ingênuos. Outros não. Outros até se regozijam com essas informações falsas. Letra B. Propiciar discussões éticas acerca da propagação. Discussões éticas? Nunca. Tá? As fake news nunca vão levar isso. Inclusive, o texto diz isso claramente. Quando ele fala aqui, ó, não cabem relativismos nem discussões filosóficas sobre o conceito de verdade. Então, ética é uma coisa que passou a 450.626 quilômetros. Evitar que oportunistas manipulem informações que ameaçam a estabilidade do país. Gente, pelo amor de Deus, é justamente o contrário. É justamente o contrário. As fake news fazem com que esses oportunistas manipulem informações. Eles não evitam. Vamos lá. Letra D. Vou pular a letra D. Letra E. Garantir que a população seja informada do que acontece nos bastidores do poder. Isso é falado? O que acontece? Olha lá, não, olha. As notícias
verdadeiras são essas. As notícias que aparecem nos jornais são essas. Mas nos bastidores, lá, ali a boca miúda, não, o texto não menciona isso. Agora, insistir em que são inverdades, fatos noticiados por profissionais da mídia jornalística. Sim, olha lá, uma das consequências das fake news é essa. Inclusive, lembra que o texto até fala, eu comentei isso, que o significado de fake news era tá? Que era a divulgação de notícias mentirosas, falsas. Depois esse conceito foi ampliado, certo? Quer dizer, continua sendo aquilo, continua sendo a divulgação, a disseminação de notícias falsas, mas ganhou também um novo sentido, ganhou um outro sentido, um outro significado. Que significado é esse? Que é desmentir notícias verdadeiras veiculadas pela imprensa oficial. Se aquela notícia verdadeira tá a desagradar a algum político, a primeira coisa que esse político faz, ou fala, ou divulga, é que são fake news. Então fake news ganhou esse novo significado, essa nova acepção, tá? Esse outro sentido. Então passa a significar duas coisas. Primeiro, divulgação de notícias falsas. Segundo, dizer que são falsas as notícias veiculadas pela imprensa oficial, como diz aqui, em prática recém-inaugurada, a expressão fake news passou a ser usada por poderosos para classificar tudo que a imprensa profissional publica a seu respeito e que desagrada esses caras, apesar de que essa notícia apesar de ela ser verdadeira. Então, não importa se a notícia é verdadeira, se o político, tá, se aquele cara poderoso se sentir prejudicado, se aquilo não agradar a ele, ele vai dizer por aí que aquilo ali é fake news. Então, foi outro sentido que a expressão ganhou. Então, esses caras insistem que são inverdades, ou seja, que são mentiras, fatos noticiados por profissionais da mídia jornalística da imprensa oficial. Perfeito, é exatamente isso. Questão número 3, letra D de dado. Questão número 4. As expressões destacadas nas passagens, ou simplesmente franquear ao seu disseminador o prazer de manipular multidões, são lorotas destinadas a ludibriar os incautos, têm antônimos, ou seja, significados opostos. Tá? Então, olha lá. Vamos ver o seguinte: simplesmente franquear ao seu disseminador o prazer, ou seja, dar, conceder o prazer. Esse é o sentido de dar. Certo? Então, para que o cara divulga essas fake news? Porque essas fake news oferecem um prazer. Certo? Oferecem um prazer. Ok? Ótimo. Cara, eu acho que com isso nós podemos eliminar a letra E e a letra C. Porque obstar é criar um obstáculo. Uma coisa você está dando, você está liberando um prazer. Você está permitindo um prazer. A outra coisa é você obstar, criar um obstáculo. Impedir. Bacana, você está impedindo, você está criando um obstáculo. Você está dificultando também, você está dificultando, você está impedindo. Então, esses três vocábulos são antônimos, são opostos a franquear nesse contexto. Legal. Então, pode ser A, B ou D. Agora, são lorotas a ludibriar os incautos. O que é incautos? São aquelas pessoas que estão desprevenidas, que são despreparadas, que são ingênuas. Tá legal? Então, qual é o oposto de uma pessoa desprevenida? É a pessoa prevenida. Opa, essa aqui serviria. Mas conceder mata. Certo? Indecisas não, posso eliminar. Incoerentes, uma pessoa incoerente é a pessoa que fala uma coisa, amanhã fala outra completamente diferente. Agora, o incauto é aquele cara que está desprevenido. Precavido é justamente o coisa. Se o cara está precavido, ele não vai se deixar levar pelas fake news. O cara desprevenido se deixa, o cara incauto se deixa.
Então, os opostos aparecem na letra A, questão número 4, letra A. Questão número 5. Cara, essa questão é interessante, questão de pontuação. Ele está perguntando sobre o emprego dos travessões. Certo? Por isso que eu coloquei até os travessões em vermelho, quando eu fiz justamente para esse momento da correção ficar mais fácil de encontrar. Nas opções A, B e C, repare que ele fala coisas muito parecidas. São pontos de vista generalizados acerca das fake news. Então, são opiniões acerca das fake news. Letra B. Referências a fatos historicamente determinados, quer dizer, seria o mesmo fato. O que se constata pela menção ao surgimento das fake news e seus usos. E conclusões do autor acerca das fake news. Principalmente A e C estão no mesmo caminho. E a B está falando sobre fatos históricos historicamente determinados. Eu acho que a gente já pode eliminar essas três alternativas. Por quê? Primeiro, vamos lá. Vamos para cada momento em que aparece travessão. Em 2016, as mentiras veiculadas com o objetivo de beneficiar um indivíduo ou um grupo, ou simplesmente franquear ao seu disseminador o prazer de manipular multidões, ganharam o nome de fake news. Gente, esse travessão aqui serve para quê? Para acrescentar um objetivo, uma finalidade da veiculação dessas mentiras. Então, essas mentiras são veiculadas com que objetivo? Primeiro, beneficiar um indivíduo ou um grupo. Segundo, o outro objetivo, a outra finalidade, simplesmente franquear ao seu disseminador o prazer de manipular multidões. Então, esse travessão aqui, na realidade, ele dá uma ideia de finalidade dos objetivos, tá? Uma soma das finalidades, dos objetivos dessa veiculação dessas mentiras. Que hoje, essas mentiras que ganharam o nome de fake news. O segundo travessão, vamos lá, o segundo travessão, nas fake news não cabem relativismos nem discussões filosóficas sobre o conceito de verdade. Trata-se pura e simplesmente de informações deliberadamente enganosas. Esse travessão aqui indica uma ideia de oposição. Repare só, é uma oposição entre entre o relativismo, certo? Então não cabe relativismo, as discussões filosóficas sobre o conceito, isso aqui não há. Aí ele entra a oposição. O que há é isso aqui, ó. O que há é pura e simplesmente, né, trata-se pura e simplesmente de informações deliberadamente enganosas. Então, o que não há? Relativismos nem discussões filosóficas sobre o conceito de verdade. O que há? Informações deliberadamente enganosas. Então, estabelece a oposição entre os dois elementos. O que não existe nas fake news e o que efetivamente existe nas fake news. Ok? Bom, e por fim, em prática recém-inaugurada, a expressão fake news passou a ser usada por poderosos para classificar tudo o que a imprensa publica a respeito deles e que lhes desagrada. E aí, novamente, olha, apesar de... Isso é uma locução prepositiva que estabelece uma ideia de concessão. Então, há uma ideia de oposição aí, que lhes desagrada. Isso aqui pode até desagradar a você, mas é verdadeiro. Então, dane-se se desagrada a você. Dane-se. Por quê? Porque essa notícia é verdadeira. E esses caras, embora a notícia seja verdadeira, o que esses poderosos fazem? Eles tentam enfraquecer, eles dizem que essas notícias seriam fake news. Então, novamente, introduz uma ideia de oposição. Só que nos três elementos, aí depois a gente vai falar. Vou lá de novo, voltando para a questão 5. Então, pontos de vista generalizados acerca das fake news. Bom, primeiro, a primeira finalidade, certo? Daquelas mentiras, daquelas como é que ele chama lá? Da veiculação das mentiras. Qual é a finalidade? Então, por enquanto, aí, essa veiculação de mentiras,
e isso aí passou a se chamar fake news. Então, até o momento, ele nem sequer estava falando de fake news. E outra coisa, certo? Haja visto a disseminação pelo mundo que se constata pela menção ao Reino Unido e aos Estados Unidos. Mas ali ele nem está falando sobre esse aspecto. Quer dizer, a referência naquele momento é uma definição sobre fake news, o que é veiculação, qual é o objetivo, qual é a finalidade, e depois, sendo que a ampliação do conceito de fake news, a letra A não tem nada a ver. Referência a fatos historicamente determinados? Não. Ele não está falando. Por exemplo, no primeiro caso, sequer fala sobre um elemento histórico. Não há nenhum histórico, nenhum fato histórico que esteja delineado, por exemplo, no primeiro emprego de travessão. Tá. Conclusões do autor acerca das fake news, até aí está legal. Especialmente pela menção ao uso delas em favor da busca da veracidade. Esse sinal de pontuação introduz expressão de imparcialidade em relação à maledicência. Imparcialidade? Pelo amor de Deus. A autora, inclusive, ela coloca que aquilo ali é um absurdo. Ela não é imparcial, ela é parcial. Ela coloca a opinião dela em relação ao fato de as pessoas maldizerem os outros. Agora, manifestação do ponto de vista do autor, o que é reforçado pelo emprego dos termos simplesmente, deliberadamente e invariavelmente. Perfeito. Até porque, olha lá, olha como é que ela coloca a opinião quando ela, por exemplo, no primeiro caso, quando ela acrescenta, tem duas finalidades. Uma finalidade é beneficiar um indivíduo ou um grupo. Ou simplesmente pelo prazer. Simplesmente pelo prazer. Cara, quando ela coloca simplesmente, ele está falando, olha quão podre essa pessoa, olha como é que ela emite, assim, de uma forma quase que no nosso subconsciente, uma opinião adjacente aí. Tá. E depois, nos elementos que ela coloca em oposição, repare que ela faz questão de enfatizar. Olha, nas fake news, trata-se pura e simplesmente, olha só, simplesmente, de informações que não são apenas enganosas, são deliberadamente enganosas. O cara fala aqui, faz aquilo de propósito. E depois, olha como é que ela emite opinião. Falando que aquela informação emitida pela imprensa oficial, certo? A imprensa profissional publica a respeito daqueles poderosos, apesar dessa notícia não é só ser verdadeira, ela é invariavelmente verdadeira, ela é sempre verdadeira. Porque o que é verdadeiro é o que provém da imprensa profissional, da imprensa oficial, e não do que é colocado nas fake news. Então, essas palavras reforçam, com certeza, enfatizam que aquilo ali se trata da opinião da autora acerca, são pontos de vista diferentes, de pontos diferentes da autora, mas que estão enfatizados por esses vocábulos. Então, questão número 5, letra B de bola. Letra E, perdão, 5, letra E. Vamos lá. Aí vem o segundo texto. Ele pede para você responder das questões 6 a 8. Só que aí é aquilo que eu falo, olha lá. Questão 6. Assinale a alternativa que reescreve livremente os trechos em destaque de acordo com a norma padrão de concordância. Questão de concordância. Questão 7 é para preencher lacunas e relacionadas à regência nominal. Questão 8. Ele está querendo uma palavra que está sendo buscada em sentido figurado, ou seja, as três questões que provêm desse texto são três questões que não necessitam da leitura prévia do texto. Se você ler o texto, você perdeu tempo. Eu repito, não estou falando para você não ler o texto. Tanto é que nós lemos o primeiro texto de cabo a rabo juntos, fizemos várias considerações acerca do texto. Mas o que eu estou pedindo a você? Que só leia o texto se for efetivamente necessário. Você não vai ler um texto à toa. Isso é fundamental. Esse conceito, é isso aí. Saber fazer prova é uma arte. Vamos lá. Vamos então para a questão número 6.
Assinale a alternativa que reescreve livremente os trechos em destaque de acordo com a norma padrão de concordância. Letra A. Podem fazer nos 15 anos. Opa, já vimos um erro. Verbo fazer no sentido de tempo passado, no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Essa característica dele é repassada para o verbo auxiliar. Então, este verbo auxiliar tem que vir no singular. Pode fazer. Quero nem olhar mais nada. Pode aparecer outros erros? Podem. Tá? Mas já encontrei primeiro, já elimino, sigo em frente. Ok? Vamos lá. Criada há 15 anos, verbo haver no sentido de tempo passado. Beleza? Perfeito. 9% da população. Gente, quando eu tenho percentual e depois um substantivo, o verbo tanto pode concordar com o substantivo, que aliás é até a concordância, digamos assim, preferencial, mas também estaria certo se concordasse com 9%. Tinha está no singular porque está concordando com população. Perfeito. Perfeito. Por fim, não tem havido, de novo aparece o verbo haver, só que agora o verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. O que acontece? Essa característica dele contamina o verbo auxiliar. O verbo auxiliar pega essas características do verbo principal. Então, o verbo principal é sempre o último. E como o verbo haver está no sentido de existir, verbo haver no sentido de existir é impessoal, essa característica é automaticamente repassada para o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar tem que vir no singular. Por isso que está sem acento. Está no singular. Perfeito. E é a resposta, inclusive. Letra C. Já fazem cerca de 15 anos o mesmo erro da letra A. A única diferença é que aqui havia uma locução verbal, em que essa característica do principal, que é o fazer, contamina o auxiliar. Aqui não, o verbo fazer está sozinho. E está no plural da mesma maneira, o que já denuncia o erro. Bom, vamos lá. Letra E é a mesma coisa. Criada fazem 15 anos, criando, já vimos que está errado. Só falta a letra D. Há 15 anos a criação, isso aqui está certo. Verbo haver no sentido de tempo passado, de tempo decorrido, está perfeito. Os que, aqueles que tinham mais de 60 anos, aqueles que tinham mais de 60 anos, os que tinham mais de 60 anos, os que somavam. Gente, o sujeito do verbo somar é esse pronome demonstrativo hoje. Eu nem trabalho com hoje, trabalho com aqueles, que é mais fácil. Aqueles caras que tinham mais de 60 anos, aqueles caras somavam 8,5%. E depois nós temos um erro também grave aqui. Não existem medidas. O verbo haver, no sentido de existir, ele haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. Com o verbo existir, tá? O verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Então, o termo medidas, ele assume a função de sujeito com o verbo existir. E como está no plural, o verbo existir tem que estar no plural. Ao contrário do que acontece aqui, tá? Em que medidas com o verbo haver é objeto direto. É curioso, dois verbos são sinônimos, mas trabalham de formas diferentes, de formas distintas. Enquanto o verbo haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, o verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Tá? A população de 60 ou mais, a população era 8,5. Medidas, no plural, não vêm acompanhando o envelhecimento da população. Então, questão número 6, confirmada, letra B de bola. Vamos lá, questão número 7. Outros problemas são dificuldade em que? Pode ser no atendimento, certo? Mas seria atendimento de quem? Da população, atendimento da saúde. Isso aqui está legal, pode ser. Outros problemas são dificuldades no acesso. Acesso a quê? A saúde. Então,
acesso da saúde não faz sentido, atendimento em alguma coisa também não faz sentido, atendimento, se você atendimento em Padre Miguel, atendimento em Copacabana, atendimento no Rio de Janeiro, tudo bem, mas atendimento na saúde não faz sentido. E acesso para a saúde não, acesso à saúde. Você tem acesso ao trabalho, você tem acesso ao lazer, e você tem acesso à saúde com crase. Então, as opções A e B se conservam. Vamos lá. Então, outros problemas são dificuldades no atendimento da saúde. Eu acho até esquisito o termo atendimento da saúde, eu acho que acesso à saúde fica bem melhor já. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Então, outros problemas são dificuldade no atendimento da saúde. Outros problemas são falhas de abordagem nas escolas. Legal. Outros problemas são dificuldade, tá, no acesso à saúde. Outras dificuldades são ausência de abordagem nas escolas. Legal. Continuo tendo A e B. Tá? Não eliminei nenhuma nem outra nas duas primeiras lacunas. Agora, nas escolas sobre consideração para com o... Aí virou... Quem tem consideração com alguém. Mas consideração para com não rola. Certo? Agora, ausência de abordagem nas escolas sobre respeito. Quem tem respeito a alguém, ao idoso. Então, eu elimino a letra A só por conta da parte final. Questão número 7, letra B de bola. Vamos lá. Questão número 8. Gente, essa aqui eu vou direto à resposta. A alternativa cujo enunciado emprega palavra ou palavras em sentido figurado. Vamos lá. Essa resposta é a letra C. Eu vou direto a ela. Por quê? Porque só no texto inteiro, em todos os fragmentos, a única palavra que está sendo utilizada no sentido figurado, no sentido conotativo, é gargalos. O que significa gargalo? A palavra, no sentido oficial, gargalo, é aquela parte da garrafa, aquela parte lá de cima da garrafa, que é a parte mais curtinha, mais estreita, por onde sai o líquido. Certo? Então é a parte mais estreita, ok? Das garrafas. Gargalo, como está sendo utilizado aí, é no sentido de que é o lugar onde que as pessoas se apertam, onde que a situação se aperta, fica difícil. Tá? Então o gargalo, a baixa oferta de políticas de cuidado para idosos que precisam de apoio, como chamado Centros Dias, é um dos gargalos, quer dizer, uma das dificuldades, é um dos entraves, é um dos obstáculos apontados. Então o gargalo, por ser, né, a analogia que é feita, por ser a parte mais estreita de uma garrafa, certo? Ele é utilizado com uma linguagem conotativa quando dá a ideia de aperto, de situação difícil, de dificuldade, de obstáculos, que é o que acontece justamente nessa alternativa, nessa construção. Então, gargalo aí está no sentido de obstáculos, dificuldades, situações de aperto. Então, questão número 8, letra C. Questão número 9. Questão de colocação pronominal. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes átonos está de acordo com a norma padrão. Então vamos lá. Letra A. Se fosse feita uma pesquisa, gente, isso aqui, esse C aqui é uma conjunção. Isso aqui não tem problema nenhum de vir no início da frase. É diferente, por exemplo, da letra B de bola, em que o C é pronome oblíquo. Certo? Esse C aqui, da letra B de bola, esse C é um erro grosseiro. Da letra A, não. Agora, na letra A, nós temos um erro, que é aqui, constataria-se. Esse verbo aqui, gente, está no futuro do pretérito. Verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito nunca admitem ênclise. O que é ênclise? É o pronome oblíquo depois do verbo. Nesse caso, por conta, aqui eu tenho uma oração, se fosse feita uma pesquisa, e aqui começa uma nova oração, não haveria jeito, você seria obrigado a trabalhar com a mesóclise, que é constatar, vou botar aqui em cima, constatar, aí você inclui o pronome oblíquo, se, e o restante do verbo, ia. Então, constatar-se-ia.
Gente, verbos no futuro do presente e no futuro pretérito nunca admitem ênclise. Então você nunca vai poder ver um verbo no futuro do presente, hífen, pronome bíblico. Se você vir isso, já está errado. Ok? Ótimo. Vamos lá. Letra C. A cultura do envelheceu e acabou já se encontra, já é um advérbio. O advérbio atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. Por isso que esse pronome oblíquo C está em próclise, ou seja, está antes do verbo. Por quê? Porque ele é atraído pelo advérbio já. É essa a resposta. A principal lei de defesa dos direitos do idoso ainda novamente, outro advérbio. O advérbio atrai o pronome oblíquo, então o certo seria ainda se aplica. Nos últimos anos tem alterado-se. Gente, mesma coisa que acontece com o futuro do presente e o futuro pretérito. Verbos no particípio não admitem ênclise. A única diferença entre o particípio e o futuro do presente e o futuro do pretérito, que o futuro do presente e o futuro do pretérito você pode trabalhar com a mesóclise, ou seja, o pronome oblíquo no meio da locução. Mas particípio não. Nesse caso, o que você teria que fazer? Tá? Você teria que pegar esse pronome oblíquo e jogar aqui, colocar no meio dos dois verbos. Diferente aqui, constatar-seria que você colocaria no meio do próprio verbo. Tá? O verbo é constataria, que você dividiria aqui, né? Constataria, você divide aqui, essa parte final, você trabalha, você vai até a letra R, aí você coloca o C e o IA, que estava aqui no fim, vem para cá. Tá? Aqui não, aqui vem no meio da locução. Ok? Tem se alterado. Verbos no particípio também não admitem ênclise. Então você não pode ver de jeito nenhum o verbo no particípio e hífen pronome oblíquo. Questão número 9, portanto, letra C. Questão número 10. Vamos lá, essa questão é muito legal, muito bacaninha, de concordância nominal. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do trecho a seguir de acordo com a norma padrão. Então, não se pode crer em meias verdades. Gente, verdades é substantivo. Ok? Se verdade é substantivo, meias é numeral. E o numeral flexiona, varia. Verdade está no plural, tem que ser meias verdades. Com isso, eu posso eliminar a opção B e posso eliminar a opção D de dado. Ok? Ficamos então com A, C e E. A, C e E. Vamos lá. Não, aqui, a reportagem é falaciosa e nela há bastantes elementos. Tem que ser no plural. Gente, bastante funciona exatamente igual a muito. Se muito flexionar, bastante também flexiona. Aqui o certo seria muitas. A reportagem é falaciosa e nela há há muitos, mas no plural, muitos elementos. Se há muitos elementos, muitos no plural, bastantes tem que vir no plural. Cara, com isso nós já chegamos à resposta, que é a letra A. Ok? Porque olha lá, a C dança, porque bastante está no singular, e a letra E também dança. Então sobrou só a letra A. E é realmente a resposta. Um detalhe interessante sobre aqui, elementos que justifiquem reações da justiça o mais rigorosas possível. Eu até abri o espaço aqui, está aqui o gabarito, né? Vou tentar usar o próprio gabarito. Eu tanto poderia falar reações o mais rigorosas possível, certo? E aí eu chamo a atenção que rigorosas concorda obrigatoriamente com reações e possível concorda com o. Ou uma outra possibilidade, o invariável, que é colocar o artigo no plural, concordando com reações, só que reações é feminino, ou ele fica totalmente invariável, por isso ele fica o,
ou reações as mais rigorosas. Só que aí, se eu flexionar o as, se eu jogar para o plural, concordando com reações, porque reações é feminino, o possível também tem que ir para o plural. Possíveis. Ou seja, na realidade, o vocábulo possível ele vai concordar com o artigo. Se o artigo estiver no singular, possível vem no singular. Se o artigo estiver no plural, possível vem no plural. Legal? E outra coisa interessante é que você poderia inverter a ordem de rigorosas e possível. Nos dois casos, nos dois exemplos. Reações o mais possível rigorosas, possível no singular concordando com o, ou reações as mais possíveis rigorosas, possíveis concordando com as. Tanto faz a ordem do adjetivo com possível. Tá? Você pode inverter tranquilamente. Então, tanto poderia ser o mais rigorosas possível, ou as mais rigorosas possível. Tá? E ele colocou aqui o mais rigorosas possível, rigorosas concordando com reações, e o possível com o. Perfeito. E aí no final, gente, nós temos o caso do mais bem ou do melhor. Gente, é uma coisa muito curiosa isso, porque melhor, ele tanto pode ser, né, mais bom, como pode ser mais bem, ou seja, ele pode indicar, ele pode ser uma forma aglutinada do adjetivo como do advérbio. Tá? Ele é melhor jogador, ele é o jogador mais bom, mais eficiente, que a gente não pode usar mais bom, lógico. Então o melhor aglutina a forma mais bom, tá? Ele sintetiza a forma mais bom. Mas ele também pode significar mais bem, ok? Ele joga melhor, então Zico joga melhor do que Sócrates. Então melhor aí, ele corresponde a mais bem, porque ele tem valor adverbial por estar ligado ao verbo jogar. Ótimo. Até aí tudo tranquilo, tudo beleza. Certo? Só que quando o melhor vem antes de adjetivo ou antes de particípio, há autores que não gostam, que não aceitam. Isso, por exemplo, está melhor feito. Então, há vários autores que não aceitam. Há autores que aceitam e há autores que não aceitam. Agora, o mais bem feito, esse é indiscutível. Então, quando você tem verbo no particípio ou adjetivo, é preferível, é recomendável tá, o uso de mais bem. Agora, não existe assim nenhuma gramática que diga que melhor esteja errado. Mas existem autores, gramática tradicional, conservadora, nenhuma diz. Mas vários autores destacam que é preferível usar mais bem a melhor antes de adjetivos ou antes de verbos no particípio. Tá? E é exatamente o que acontece aqui. Por quê? Porque informados está no particípio. Então, nesse caso, é preferível usar mais bem. Tá? Mas você vê que, de qualquer forma, mesmo nessa alternativa, ou na D e na E que apareceu melhor, por outros motivos, por outros erros, você já eliminou essas alternativas. Foi o que denunciou aí a preocupação, me pareceu, da VUNESP, até de colocar isso em prova, mas não ser algo decisivo na questão. Tá? Não. Então, você vê, por exemplo, a letra E, bastante já eliminou a letra E. Na letra D, o meia-verdade já eliminou. Então, o melhor não foi decisivo. Mas já jogou o verde aí para que as pessoas entrassem nessa discussão. Legal? Então, questão número 10, letra A, e com essa questão nós encerramos essa prova. Pessoal, continue estudando, grande abraço e até a próxima.